Meus irmãos, que bênção. Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos nessa noite, a partir do texto de Efésios, capítulo 5. Então, eu vou pedir aos irmãos que já abram as suas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos estudar juntos a partir do verso 21, ok? Falando sobre famílias. Eu quero falar nessa noite sobre princípios bíblicos básicos para a vida em família. Nós vamos trabalhar 3 princípios básicos que vêm dessa passagem, tá certo? É uma passagem bastante conhecida, é uma passagem tradicional, não é? O verso 22 já inicia falando aí das esposas, mas nós vamos começar a nossa leitura com o versículo 21, que é um versículo chave aqui nesse capítulo, para o entendimento dessa passagem. O nosso foco vai ser a partir, então, do verso 21 do capítulo 5 até o verso 4 do capítulo 6, tá certo? Então, vamos falar de esposas, de maridos e de filhos, tá? Vamos falar da família. Nós queremos trazer 3 princípios bíblicos importantes, tá? São princípios-chave para a vida em família. Já há muito tempo que Deus fala no meu coração sobre esse tema da família. Há muito tempo que eu estudo essa e outras passagens. Nós temos várias passagens no Novo Testamento que lidam com a família, né? Nós temos uma passagem análoga a essa que é em Colossenses, e temos uma outra passagem em que Pedro também fala da família, 1 Pedro capítulo 5. Então, nós temos algumas passagens, e o próprio Senhor Jesus também fala de esposas, fala de maridos, né? Paulo fala das esposas e de maridos também em 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui nós temos talvez a passagem que melhor concentra esses princípios importantes que nós vamos falar nessa noite. Deixa eu falar então para você quais são esses 3 princípios. Princípio número 1 é o princípio da autoridade, que é concedida ao marido como cabeça da família. Princípio número 2 é o princípio da submissão, tá certo? E nós vamos trabalhar, não é um princípio só para a esposa, tá certo? Engana-se quem pensa que a submissão é só para a esposa, é para a família inteira, é para os filhos, é para o marido também, tá certo? Nós vamos ver isso justamente com base no verso 21. E o terceiro e último princípio, que é o princípio mais importante dos 3, que é o amor. Então, vamos falar sobre autoridade, vamos falar sobre submissão e vamos falar sobre o amor nesses minutos que nós temos aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso falar aqui um pouquinho da autoridade. Veja que o verso 22 já começa com as esposas. E muitas vezes nós vemos pregações e vemos pessoas ir diretamente para esse texto do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Não é? Só que o que nós precisamos perceber é que um versículo antes está o versículo-chave que governa todos esses versículos, até o capítulo 6, versículo 4, que é o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa palavra sujeitando traduz uma palavra no original, que é o grego, que fala de hierarquia, de colocar-se debaixo da autoridade de alguém, tá certo? Muito embora essa palavra fosse usada como um termo militar, não é essa a força dessa palavra para o contexto bíblico. Até porque, pelo modo como ele é colocado aqui, nós temos a sujeição mútua. Nós nos sujeitamos uns aos outros, né? Paulo, nesse grande contexto do capítulo 5, está falando... uma água, por favor. Está falando
da vida no Espírito, certo? Do crente vivendo a vida no Espírito Santo. E aqui, então, ele coloca esse princípio que é importantíssimo, de se sujeitar uns aos outros. Então, não temos alguém mais importante do que nós. Mas sim, nós temos pessoas que estão em posição de liderança sobre nós. Isso acontece na sociedade, isso acontece na igreja, com o nosso pastor, com nossos líderes, isso acontece no seio da família, tá certo? E é isso que nós vamos ver aqui. Então, se as mulheres são sujeitas, significa que, o verso 22 significa que alguém está em autoridade, e esse alguém é o marido. Veja que o verso 23 diz isso, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, verso 24, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É interessante que Paulo fala 3 versículozinhos aqui, 4 no máximo, para as mulheres, e o restante do capítulo é todo para os maridos, né? Às vezes os maridos são rápidos no gatilho de mencionar essa passagem aqui e de falar da submissão, mas Paulo está falando muito mais aos maridos aqui do que às mulheres, né? Em termos, pelo menos, de proporção do texto. Mas vamos trabalhar aqui esse conceito de autoridade. Desde o início da criação, antes da queda do homem, Deus já concedeu ao homem uma posição de autoridade sobre a criação. Por exemplo, Deus deu a ordem Deus mostrou todos os animais a Adão para que ele pudesse dar nome aos animais. E ele deu a ordem ao casal, a Adão e a Eva, para subjugarem, ou seja, para sujeitarem a criação. A criação foi sujeita ao homem. A criação está debaixo da autoridade do homem. Deus deu autoridade ao homem, né, como líder sobre a criação. Mas é interessante notar também que logo depois que Deus forma a mulher da costela de Adão, né, ele fez Adão adormecer e tirou a costela debaixo do seu coração ali, para que ele pudesse amá-la, não é isso que a gente ouve, né? Então, logo depois que Deus desperta Adão, ele apresenta Eva a Adão. E é Adão que dá o nome a Eva, não foi Deus. Aquele texto lá, ele fala, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, é Adão quem diz. Aliás, é de Adão a primeira declaração de amor, eu costumo brincar, né, que nós temos registrada na Bíblia. Esta é, portanto, o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E assim deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua própria mulher. Esse é o texto lá de Gênesis, que também o Senhor Jesus menciona lá nos Evangelhos, né? No Sermão da Montanha, Jesus usa esse texto. Então, nós vemos que o princípio da autoridade precede a queda, tá certo? Essa questão de falar que a sujeição é uma coisa que foi dada à mulher por causa do pecado, negativo. Isso foi dado antes, né? O princípio da autoridade foi um princípio que Deus estabeleceu desde a criação, antes da queda do homem. Então, meus irmãos, é preciso entender que houve sim efeito do pecado nessa questão, mas não é trazendo a sujeição. Infelizmente, o pecado trouxe uma tensão na relação do homem e da mulher que antes era harmoniosa. Assim como a relação entre Deus e o homem era harmoniosa antes da queda, também a relação de homem e mulher era harmoniosa. E da mesma maneira que o nosso relacionamento com Deus foi afetado pelo pecado, nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, também as relações humanas foram afetadas, não é? E aquele versículo que diz sobre o teu marido será o teu desejo, é justamente essa questão que Deus observa que agora o relacionamento vai ter essa dificuldade, não é? Mas aí nós temos Jesus. O que Jesus fez? Bom, Jesus
permitiu que aquilo que Deus idealizou lá no Éden e que foi quebrado pelo pecado pudesse então retornar. É disso que Paulo está dizendo aqui. É por isso que Paulo fala da sujeição mútua. É por isso que Paulo fala de uma autoridade que não é exercida por posição, que não é imposta, não é uma autoridade bruta, não é uma autoridade de eu mando e você obedece, né? Não é essa a autoridade que o homem exerce. Nós vamos ver que ao marido a ordem é que ele ame a sua esposa. Então ele tem que exercer essa autoridade com parcimônia, com paciência. Aliás, isso é o que diz o texto de 1 Pedro, maridos, coabitai com vossas esposas com entendimento, com sabedoria. Então, nós não exercemos essa autoridade impondo, nós não exercemos essa autoridade forçando, não é? Ou humilhando, como se a mulher fosse inferior a nós. De maneira alguma, Deus criou homem e mulher iguais perante Ele. Ambos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Não há diferença entre nós. A liderança nos coloca como líder para proteger, para liderar, para guiar, não para impor, não para pisar, não para tratar a mulher de modo inferior. A mulher não é inferior, ela é igual ao homem, né? Ainda que esteja debaixo da liderança do homem. Então, o homem deve exercer a liderança de acordo com o ponto de vista divino. É por isso que nós somos encorajados a amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Veja o exemplo de Cristo. Qual foi o exemplo de Cristo? O que Cristo disse para os seus discípulos? Né? Os homens lá fora, eles lideram por posição, eles impõem as coisas, mas vocês não vão ser conhecidos dessa maneira. Então, a nossa liderança, homens, a nossa liderança, marido, como chefes de casa, como cabeças do lar, deve ser uma liderança com sabedoria, com parcimônia, com paciência, como nós vamos ver daqui a pouco, uma liderança com amor. Essa deve ser a maneira de liderar. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos com esse texto é o princípio da liderança. O homem é o cabeça. O homem é o chefe. E só para a gente fechar essa primeira parte aqui, o que o chefe faz? O cabeça faz? Ele lidera. Ele aponta a direção. Mas ele não fala assim, olha, vão para lá. Né? Deixa eu melhorar aqui a posição da câmera. Vão para lá. Ele lidera abraçando. Ele caminha junto. Ele traz a família ao seu lado, dizendo, nós vamos por aqui. Essa é a nossa direção. Mas ele faz isso também com os ouvidos atentos, ouvindo o que a esposa fala, ouvindo os filhos. Não é? Você não precisa decidir tudo, meu irmão, porque você é chefe da família, cabeça do lar. A decisão não está só com você. Você pode ouvir a sua esposa. Aliás, é muito bom quando nós damos ouvidos às nossas esposas, porque elas têm uma percepção, às vezes, muito melhor que a nossa. Né? Como é importante ouvir, dar ouvido à nossa esposa, dar ouvido aos nossos filhos, ao que eles têm a dizer, ao que eles têm a falar. Não é? Esse é o tipo de liderança que Deus nos chamou para fazer, uma liderança não por posição, mas uma liderança por exemplo, em que a gente se sacrifica como chefe do lar. E, por último, importante, como chefe do lar, nós somos responsáveis pela liderança espiritual. Nós é que damos o tom. Não quer dizer que nós somos os únicos responsáveis. Precisamos da ajuda da nossa esposa, precisamos da cooperação de todos. Mas essa responsabilidade recai sobre nós. A nossa responsabilidade de orar pela nossa família, a nossa responsabilidade de falar de Jesus para os nossos filhos, de dar exemplo de vida espiritual, de vida devocional. Você permite, marido, que sua esposa te veja falando com Deus? Você permite, pai, que os seus filhos te vejam orando? Você participa com eles? Isso é importantíssimo. Esse é o tipo de liderança que Deus espera de nós, que Deus espera do chefe da família.
Em segundo lugar, deixe-me falar do segundo princípio básico importante. Falamos da liderança. Agora vamos falar da submissão. Se nós pudermos falar em termos de uma posição, nós temos a liderança aqui, não é? E aqui embaixo nós temos a submissão. Vem logo abaixo, não é? Parece óbvio eu falar para os irmãos que se tem alguém liderando, então tem alguém que está submisso. Se tem alguém que está chefiando, não é? Tem alguém que está sendo chefiado ou sendo liderado, não é? Veja que o texto coloca de forma muito clara uma cadeia, uma sequência de liderança, né? O marido está sobre a mulher e sobre o marido está Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, não é? Então, nós seguimos a Jesus e nossas esposas, nossa família nos seguem enquanto nós seguimos Jesus, não é? Vamos falar agora da submissão. O conceito de submissão tem sido muito mal compreendido por alguns, tem sido mencionado de forma errônea por outros, não é? Não é um conceito popular, não é? O movimento das mulheres, o movimento feminista abomina esse conceito de submissão porque não compreendem esse conceito. E, meus irmãos, a bem da verdade, o fato é que muitas vezes os cristãos não conhecem esse conceito. A verdade é que muitas vezes os maridos não compreendem esse conceito. E as mulheres não compreendem esse conceito. Então é preciso compreender o que é estar sujeita, estar submissa, não é? A submissão que a Bíblia nos ensina, a submissão que a palavra de Deus nos ensina aqui, e que fala das mulheres, mas fala de ambos, fala de submissão mútua primeiro submissão mútua, é do marido para a esposa, é da esposa para o marido, é dos filhos para com os pais e é também dos pais para com os filhos. Essa submissão não quer dizer subserviência. Essa submissão não quer dizer que há alguém que é superior e os outros são inferiores. Não é disso que a Bíblia está falando. Submissão não é servidão. Submissão não é subserviência. Né? O nosso maior exemplo de submissão é o próprio Senhor Jesus, que lá no Getsêmani disse para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ali nós temos a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o próprio Deus encarnado. Não havia nenhuma diferença entre ele e o Pai como Deus. No entanto, Jesus se submete à vontade do Pai. Filipenses capítulo 2 nos diz desse fato, quando lá no versículo 6 do capítulo 2 diz assim: o qual Jesus, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Então, esse é o nosso maior exemplo de submissão. Aliás, quando Paulo escreve o capítulo 2 de Filipenses, ele está justamente falando da humildade e do fato de que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos dentro da igreja. E Jesus é o nosso supremo exemplo de humildade. No lar, da mesma maneira, a sujeição deve ser entendida no contexto de um lar amoroso, de um lar em que o marido exerce essa liderança com sabedoria, essa liderança não por imposição, não fazendo valer a sua voz como se ele fosse o supremo general da casa, mas alguém que com amor lidera, com parcimônia, com paciência, com sabedoria. Então, a mulher o papel da mulher de se sujeitar é de se colocar sob a liderança do marido, certo? Não significa, esposa, que o marido tem
a última palavra sempre. De maneira alguma, aqui em casa, eu e a minha família está assistindo a live, né? A minha esposa está me ouvindo falar aqui, né? Se eu estiver falando alguma coisa que está errada, eu tenho certeza que ela vai gritar aqui. Minhas filhas estão assistindo e elas sabem, não é? Nós temos diálogo, nós conversamos, as nossas decisões são tomadas em conjunto. Eu ouço a voz da minha esposa, ela me ouve, não é? É óbvio que de vez em quando, né? Ninguém é perfeito. A gente tem dificuldades, a gente tem os nossos problemas, não é? Mas o fato de eu ser o líder não quer dizer que eu tenho a última palavra sempre. O fato de eu ser líder não significa que eu não vou dar ouvidos às outras vozes. E também o fato delas estarem, né, da minha esposa estar na posição de submissão, não significa que ela vai, entre aspas, abaixar a cabeça para tudo. Não é essa a intenção. Não é isso que significa submissão, sujeição e submissão. A sujeição é mútua. A sujeição é mútua. Eu olho com consideração, eu olho com amor, eu busco com zelo liderar, apontar para a direção que Deus está colocando diante de mim, para minha família, tendo o melhor e esperando o melhor para eles, fazendo o melhor por eles. Veja a linguagem aqui que complementa a partir do verso 25, quando fala para os maridos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, dessa maneira, os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Veja, não é mais fácil para uma esposa se sujeitar a um marido que a ama, que a respeita, e que quer o melhor para ela, e que lidera de uma forma que a considera de uma forma respeitosa, não por imposição, não com humilhações. Meus irmãos, eu trabalho também nos judiciários, muitos irmãos sabem disso, e com muita tristeza eu vejo um número cada vez maior de ações na justiça com relação à violência doméstica. E, na grande maioria das vezes, as mulheres sofrendo essa violência. É com tristeza que eu vejo a forma como os homens têm sujeitado as mulheres a humilhações constantes, sujeitado mulheres a vexações, ainda que não sejam agressões físicas, agressões verbais. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para um ambiente sadio, um ambiente em que a mulher fosse considerada. O texto de Pedro quando fala de vaso fraco, não é porque ela é inferior, de maneira alguma, é porque ela é mais frágil. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada. Que tristeza ver, inclusive, infelizmente, no seio de evangélicos, situações de violência doméstica, situações de humilhação, situações em que as esposas são submetidas a tratamentos que as diminuem, palavras duras, né? Situações vexatórias para ela, para os filhos, impostas por maridos que não se dão conta do que é que Deus deseja deles. Nós temos autoridade, mas essa autoridade é sujeita ao próprio Cristo. E se Cristo se humilhou, se Cristo se esvaziou, se Cristo nos amou a tal ponto de se anular, a nossa liderança também deve seguir esse exemplo. Então, essa sujeição não é subserviência. Essa sujeição não significa que a mulher é inferior ao homem, o homem está aqui, a mulher está aqui. Eles estão em patamar igual. A sujeição deve ser mútua, deve ser um acordo, deve ser dois caminhando lado a lado. Afinal, a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, lado a lado. E diz que o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Nós precisamos entender, maridos, que a sujeição é mútua.
Nós devemos entender, esposas, que a submissão significa seguir uma liderança, não é? Mas também com voz, também com vez. Não é? Precisamos entender isso. Por fim, meus irmãos, deixa eu falar agora desse terceiro e último princípio, mas que é, na verdade, o principal, é o mais importante, é o amor. Deixa eu fazer com o dedo aqui para os irmãos entenderem. Temos aqui a liderança, temos aqui a submissão, e aí temos um coração aqui, ó. O amor. O amor é o princípio que permite, o amor é o princípio que permite que esses dois, a liderança e a submissão, caminhem no lugar certo. O amor é o princípio que permite que esses dois interajam sem que haja essa rispidez, sem que haja essa tensão que existe por causa do pecado. O amor permite que nós busquemos o ideal de Deus para os relacionamentos familiares. E aqui a gente vai passar já a ponte para o capítulo 6, porque fala de filhos também. Não é? Nós exercemos liderança sobre os filhos. Não é? E outra coisa interessante, observem o versículo 1 do capítulo 6. Aos filhos, nós temos, filhos, obedecei a vossos pais, mas marido e esposa não. Aí não está dito, esposa, obedecei aos vossos maridos. E também, esposas, aí não está escrito, maridos, obedecei às vossas esposas. Tá certo? Aí está dizendo aos filhos. Mas o mesmo princípio de submissão governa todos esses relacionamentos familiares. A submissão mútua de pai para filhos, de filhos para os pais. A submissão mútua de marido para esposa e de esposa para o marido. E o que é que permite? O que deve permear essas relações para que seja possível a liderança com sabedoria, a liderança com parcimônia e a sujeição de uma forma que seja bíblica? Esse princípio é o amor. E, meus irmãos, deixa eu falar que o amor aqui não é um amor como o mundo vê. É um amor bíblico. Aqui não é um amor de irmão, não é nem mesmo o amor que nos une em termos de carinho, ou aquele amor de afeto, até mesmo entre o casal. Aqui nós estamos falando do amor de Deus. É um amor ágape, é um amor que ama sacrificialmente, é um amor que se entrega, é um amor que se anula para que o outro tenha a vez, é o amor que permite pensar no outro. Por isso a linguagem de Paulo é aqui colocar Jesus como o exemplo supremo de amor, porque Cristo amou a sua igreja, a homens e a mulheres, a pais e a filhos, de tal forma que ele se entregou por todos eles. Jesus se entregou por nós. Essa é a prova de amor por nós que Jesus deu. E nós somos exortados a amar a nossa família, a amar a nossa esposa. E esposas, vocês são exortadas a amar os seus maridos e amar os seus filhos dessa mesma maneira. É um amor sacrificial. É um amor que ama apesar de. Esse é o amor ágape. É um amor que aceita as imperfeições. É um amor que perdoa. É desse amor que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Só que lá no contexto dos dons da igreja. Mas é o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. É um amor que vence barreiras, é um amor que perdoa, é um amor que aceita, que acolhe, mesmo quando há erro, mesmo quando há imperfeição. É a esse amor que Deus nos chama para exercer e para cultivar no seio da família. E sabe do que mais, meu irmão e minha irmã? Você, marido que me ouve, você, esposa que me ouve, você, filho, você, filha que me ouve,
Esse amor é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. Nós tomamos a decisão de amar. Esse amor independe do outro. Nós podemos exercer esse amor e, entre aspas, contagiar os outros com esse amor, porque ele começa com uma decisão. Eu decido amar com o amor de Deus, para que as outras coisas que esse amor traz possam, então, fluir no nosso meio. Aí eu posso perdoar como Deus perdoa, aí eu posso aceitar como Deus aceita, eu posso acolher como Deus acolhe. Então, o amor de Deus deve permear as nossas relações. O amor de Deus deve estar presente nas nossas famílias, para que aí sim a autoridade esteja no lugar, exercida de forma correta, e a submissão venha de forma que há um entrelaçamento, na família, há harmonia, não há disputa, como se houvesse inimizade o tempo todo, não há competição em que o marido tem que se sobressair porque ele é melhor, ou a mulher tem que se sobressair porque ela está trabalhando num emprego, está ganhando seu dinheiro. Tudo deve ser de forma que os dois tenham tudo, a vida em conjunto. Da mesma forma, os filhos, caminhando para a nossa final aí, para o nosso final, mais 5 minutinhos e eu estou terminando. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí vem o papel dos pais. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. É nosso papel guiar os nossos filhos. É o nosso papel exercer a liderança sobre os nossos filhos, ensinando-os no caminho do Senhor. Exercendo, pais, exercendo nosso papel de líderes com parcimônia, com amor, né? Também nos sujeitando para que possamos ouvir, para que possamos interagir com parcimônia, com amor, né? Esposas, submetendo aos esposos como ao Senhor, mas entendendo o seu papel importante. A esposa tem um papel primordial. Meus irmãos, cabe a nós, Igreja do Senhor, mostrar que a mulher tem um papel diferente e precisa ter um papel diferente na sociedade. O Novo Testamento trouxe uma revolução com relação ao mundo grego da época, aos romanos, aos judeus. Todos eles desprezavam a mulher. Aqui, Deus nos manda, por meio do apóstolo Paulo, maridos, amem vossas esposas. Elas têm que ser valorizadas, elas têm que ser consideradas. Esse deve ser o lugar da esposa no lar. Deve ser diferente. Cabe a nós mostrar, Igreja do Senhor, qual é o lugar da mulher, qual é o papel da mulher na igreja, no seio da família, o seu papel importante na nossa vida, como companheiras nossas, como iguais, né? Como indica o texto de Pedro. E por fim, com relação aos nossos filhos, exercer o nosso papel de pais com parcimônia também, com paciência. E tudo isso, meus irmãos, envolto em amor sacrificial, amor que permite que esses relacionamentos sejam benéficos, que esses relacionamentos façam crescer. Meus irmãos, depende de nós, como pais e como mães, ensinar os nossos filhos como se conduzirem em família, porque amanhã eles terão a família deles. Se nós queremos que nossos filhos, nossas filhas sejam bons maridos, bons esposos, boas esposas, nós devemos, e sejam também bons pais, nós devemos hoje investir na vida deles com amor, ensinando-lhes o caminho do Senhor, amando e protegendo as nossas famílias, ensinando-os no caminho do Senhor. A autoridade do pai, exercida com parcimônia, com amor, com zelo, pensando na nossa família. Sujeição das esposas,
mas sujeição mútua também do marido, para que haja harmonia no relacionamento, para que haja respeito no relacionamento, para que haja valorização da mulher e do homem no relacionamento. E relacionamento harmonioso também com os filhos, sempre buscando o amor como o princípio maior, que vai nos ajudar a encaixar esses outros dois princípios, da autoridade e da submissão, para que o nosso lar seja um lar que glorifica a Deus. Amém? Que você, marido, tome hoje a decisão de amar a sua esposa incondicionalmente. Que você, esposa, tome hoje a decisão de amar o seu marido incondicionalmente. Marido, que você se lembre que você também precisa se sujeitar. Não é só ela a você, é você também a ela. E vocês, pais, também se lembrem que vocês se sujeitam aos seus filhos, para que vocês não os exasperem, né? Como diz outra versão, em outra passagem, né? E para que vocês não provoquem os filhos à ira, como diz o texto aqui. Enfim, a liderança, a sujeição e o amor, como princípio maior, nos relacionamentos familiares, para que sejamos a família que Deus planejou que nós fôssemos, para que sejamos uma família cristã, que vive para glorificar o Senhor. Amém? Obrigado, que Deus nos abençoe. Eu quero orar agora com você e por você, orar pela sua família. Eu não sei o que está acontecendo no seu seio familiar, eu não sei se você está enfrentando alguma dificuldade, se você está enfrentando problemas, mas eu sei que com amor, com esses princípios bíblicos, Deus pode e Deus vai transformar a sua vida. Basta que você coloque a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Deus. Vamos orar? Pai bendito, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado pela comunidade Batista Hope, por cada um que está assistindo essa live agora. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro pelos pais, para que eles se coloquem na posição de cabeças, chefes, e possam influenciar suas famílias para o Senhor, mas possam amar também suas famílias e exerçam com parcimônia e com paciência essa liderança que lhes foi dada. Pai, eu oro pelas esposas, Senhor, que são chamadas a amar, a respeitar os maridos, a se sujeitar a elas, mas lembrando também que a sujeição é mútua. Seus maridos também terão de se submeter a elas, de tal forma que haja concordância, que haja acordo, que haja, Senhor Deus, paciência na caminhada, que haja respeito, que haja mutualidade, que haja troca, que haja complementaridade, Senhor. Um complementando o outro. Pai, eu oro pelos filhos, ó Pai, que estejam porventura assistindo, para que eles possam ver nos pais os exemplos de uma vida digna diante do Senhor, exemplos espirituais de servos e servas, de mães e pais que servem ao Senhor e que os estão guiando nos caminhos de Deus. Pai, eu oro para que os pais aqui presentes possam conduzir os seus filhos nos teus caminhos, Pai. Possam orar por seus filhos, caminhar com eles na tua palavra, ensinando-os a orar, ensinando-os a buscar o Senhor, ensinando que só o Senhor Jesus salva, ensinando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e guiando-os, ó Pai, nos caminhos do Senhor, para que eles cresçam para ser também eles mesmos crentes verdadeiros e também pais e mães e tenham suas próprias famílias, conduzindo-as também nos caminhos do Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Continua conosco, abençoa-nos. É o que nós pedimos, Pai, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.